Olá! Aula 2 do módulo 6 vai falar sobre normas e regulamentação na manufatura aditiva. Nós vamos ver que os padrões de tecnologia da manufatura aditiva da ASTM, elas vão se destinar a promover um conhecimento da indústria, ajudar a estimular a pesquisa e também vai incentivar a implementação das tecnologias, principalmente a nível industrial. E para acelerar a adoção na manufatura aditiva, padrões reconhecidos globalmente devem ser desenvolvidos, e é isto que vamos ver nesta aula. A taxa de adoção da manufatura aditiva ela vem crescendo, como vimos nas aulas anteriores, mas em um determinado momento ela estava lenta quando comparada com o nível de maturidade daquela tecnologia, das tecnologias de manufatura aditiva que estavam sendo desenvolvidas. Isso por quê? Porque a indústria, principalmente, ela tem e tinha, né, uma certa cautela em adotar a manufatura aditiva, muito porque não existiam padrões. Padrões estes que eram aceitáveis, né, normas e uma padronização, para que ela realmente, para que a indústria pudesse confiar a utilizar a manufatura aditiva como um processo de manufatura principal das suas peças, tá? E aí, compreendendo essa necessidade que existia da indústria para conduzir a essa padronização, a ASTM, a Organização Internacional, ela assumiu a liderança para buscar fazer justamente essa padronização e formou um comitê, foi conhecido como Comitê ASTM F42, para tecnologias de manufatura aditiva, isso lá em 2009. Tá? Então a ideia era justamente desenvolver padrões específicos para a manufatura aditiva. E aí, em 2011, a ISO ela também criou um seu comitê, que foi o Comitê ISO TC 261, que era um comitê também buscando desenvolver padrões para a manufatura aditiva. Com o passar do tempo, as duas organizações elas acabaram juntando esforços, alinhando as suas expectativas para formar um único comitê, um único grupo que pudesse desenvolver esses padrões. E aí, em 2013, a ASTM e a ISO elas assinaram um acordo para juntamente, né, em conjunto, elas conseguirem desenvolver os padrões globais que seriam aceitos para a manufatura aditiva. Tá? Além da ISO e além da STM, outras organizações também desenvolvem padrões a nível internacional, pensando em domínios específicos ali da manufatura aditiva. Vou deixar aqui dois links para vocês quando baixarem esse material. Se quiser acessar, né, esses links que vão direcionar tanto para o site da STM quanto para o site da ISO, para que vocês tenham maiores informações sobre esse processo de desenvolvimento de normas, de padronização, entender a atualização, o status hoje de como estão essas padronizações. E aí, essa frase aqui é importante, porque os padrões eles vão definir a terminologia que nós vamos utilizar nesse processo, eles vão medir o desempenho de diferentes processos de produção, eles vão garantir a qualidade dos produtos finais, que é algo que a indústria tem muito forte, né, que tem uma exigência muito forte, e também vou especificar os procedimentos para a calibração de máquinas de manufatura aditiva. Muitas vezes, quando falamos em normas, em padronização, pensamos só no produto final, mas para que aquele produto final realmente tenha a qualidade desejável, temos que pensar em todo o contexto, né? Os equipamentos, as impressoras 3D fazem parte desse contexto. Por isso que é importante ter um procedimento também para a calibração dessas máquinas, uma norma, uma padronização, para que a impressora 3D que faz a fabricação de uma peça aqui no Brasil possa também fazer a fabricação de uma peça na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, pensando nessa padronização, pensando nessa norma para que ela tenha as mesmas características, certo?
Diversos padrões já foram publicados, então daqui a pouco a gente vai ver uma lista com alguns desses padrões, que são padrões desde matéria-prima, padrões de equipamento, padrões de peças acabadas, padrões específicos para determinadas aplicações e para determinados setores também. A STM ela formou um subcomitê para desenvolver padrões específicos para aplicações. Então, por exemplo, setor de aviação, setor médico, setor de maquinário pesado, tem um subcomitê que desenvolve esses padrões específicos. E a adoção desses padrões vai permitir que a gente tenha uma rápida qualificação e certificação dos produtos por manufatura aditiva. Aqui a gente traz uma imagem, né, de mais ou menos o fluxo, então o conteúdo nacional gerado, a coordenação e a verificação desses inputs, dessas entradas, dessas informações, para que possam ser ali desenvolvidas as padronizações a nível internacional e que essas padronizações elas possam ser publicadas internacionalmente também, para que possam ser aceitas em todos os locais, tá? Então, uma ideia mais ou menos de um fluxo de como isso, em geral, acaba acontecendo. E aí, falando um pouco sobre o Centro de Excelência STM de Additive Manufacturing, que foi formado, considerando o nível, né, de amadurecimento das tecnologias de manufatura aditiva, a indústria não podia esperar anos para que tivessem padrões críticos para o uso da manufatura aditiva em peças, em componentes, enfim, em outras aplicações. Então, para enfrentar essa questão, a STM justamente criou essa iniciativa única, que foi o Centro de Excelência ASTM Manufatura Aditiva. Esse centro ele inicia projetos de P&D com um rápido retorno para relacionar diretamente as lacunas de padronização que existem, colaborando com os parceiros, que são líderes globais em pesquisas de manufatura aditiva. E aí, esse centro de excelência ele vai reunir tanto a indústria, mas também o governo e a academia para que possa otimizar os processos de pesquisa e desenvolvimento e o desenvolvimento dos padrões de manufatura aditiva que são exigidos. Vou deixar também aqui um link para que você possa clicar, acessar esse site que fala um pouco mais do Centro de Excelência STM de Manufatura Aditiva e ver mais informações. Falando um pouco sobre as principais normas, os principais padrões que já foram publicados e que são utilizados. Essa imagem aqui é interessante, é uma imagem da própria STM ISO, né, desse grupo, desse conjunto que se formou para desenvolver esses padrões. Novamente, esse material ele vai estar disponível para que você possa acessar e possa verificar posteriormente informações que deseja dessa figura, dessa imagem. É interessante que fique acessando também os sites da STM, da ISO, para verificar novas normas, novos padrões que foram gerados, mas eu acredito que essa imagem aqui ela vai dar uma visão geral. Então, o que ela apresenta? A gente tem normas de manufatura aditiva gerais, que são, por exemplo, a parte da terminologia, os métodos de testes que precisam ser executados, os formatos de dados que são aceitos a nível de padronização, métodos de inspeção, guia de qualificação, entre outros, né? Então, são padronizações generalistas da manufatura aditiva. E aí, além dessas, a gente tem padronizações, né, em relação a materiais. Então, a gente tem desde um subgrupo que é uma categoria de materiais específicos. Então, por exemplo, pó metálico, pó polimérico, pó cerâmico, resinas de fotopolímero. Mas a gente tem também uma classificação ali, uma especificação de materiais, a nível de materiais, então filamento de ABS, pó de alumínio de titânio, pó de nylon, entre outros, e também uma específico da aplicação e do material. Então a gente tem o setor aeroespacial, setor médico, setor automotivo, entre outros. A nível de equipamento e de processo, a gente tem específico uma categoria de processo.
Então, material jetting, como a gente viu no nosso módulo lá de tecnologias, o material jetting, binder jetting, extrusão de material, deposição de energia direcionada, fusão em leito de pó, entre outras. A gente descendo aqui, tem uma especificação a nível de processo material. Então, por exemplo, a fusão em leito de pó utilizando como matéria-prima o nylon. A gente tem a extrusão de material com ABS. E aí, por fim, a gente tem a especificação de aplicação, processo, material, setor aeroespacial, automotivo, médico, entre outros. E aí, nós temos também uma para peças finalizadas. Então, a gente tem métodos de testes mecânicos dessas peças, métodos de ensaios não destrutivos, por exemplo, métodos de pós-processamento para avaliar a qualidade final da peça. A nível de especificação de material, a gente tem para o nylon, ABS, ligas de alumínio, e a nível de aplicação a gente tem ali para aplicação aeroespacial, automotiva, médica, entre outras. Tá? Então aqui do lado também a gente vê como é que essa classificação ela se dá. Normas padronizadas, normas generalistas, né, para manufatura aditiva, se encontra aqui nessa primeira parte. A gente tem as normas pelas categorias de manufatura aditiva, pode ser específico de material, da categoria do material, da categoria do processo, e por fim normas especializadas, que foi o que a gente comentou lá dos subgrupos para desenvolvimento de padronizações especializadas, tá? E aí pode ser específico do material, do processo ou da aplicação, certo? Uma norma que a gente vai citar aqui inicialmente é a terminologia padrão para as tecnologias de manufatura aditiva, é a conhecida F2792. Ela foi desenvolvida, né, para ter um esforço de padronização das terminologias, tanto pelos usuários quanto pelos produtores, os fabricantes, os pesquisadores, educadores, a imprensa. Então a ideia era padronizar a terminologia a ser utilizada no contexto da manufatura aditiva. A ideia era criar um léxico único, né, para a indústria da manufatura aditiva, para que esse padrão pudesse ali preparar o terreno, padronizar a comunicação, para que a gente conseguisse ter o desenvolvimento contínuo das tecnologias de manufatura aditiva e pudesse garantir que todos estivessem ali falando o mesmo idioma, vamos dizer assim, tá? Ela foi o primeiro padrão de manufatura aditiva aprovado pela STM, sendo depois retirada devido ao surgimento do padrão ISO-STM, né? Então, quando foi unida os grupos da ISO e da STM, então ela foi posteriormente retirada. Ela foi publicada lá em 2009 e criou a definição da manufatura que, em essência, a gente utiliza até hoje. E a terminologia ela inclui definição do termo, nomenclatura e acrônimos também associados à manufatura aditiva. Uma outra norma é a ISO STM 52900, que é a terminologia para MA, princípios gerais, terminologia. Esse padrão ele deu o passo ali para que justamente a ISO e a STM se unissem, né, para formar esse grupo, esse conjunto para desenvolvimento dessas normas em torno da manufatura aditiva e para que pudesse coordenar o desenvolvimento dos padrões através das fronteiras e das indústrias, o que a indústria enxergava em relação a isso. Ela foi publicada em 2015 e foi sucessora da F2792. Expandiu significativamente a terminologia original, então se você comparar com a anterior, percebe-se que é uma expansão significativa. E foi também o primeiro padrão para a MA a ser desenvolvido e aceito pelo conjunto da ISO, da Organização Internacional de Padronização, e da STM, e posteriormente também foi aceito pelo Comitê Europeu de Padronização. Essa outra norma aqui é a especificação de padrão para a fabricação de aditivos titânio 6, alumínio 4 vanádio, com fusão em leito de pó, que é a nossa F2924. Ela deu os primeiros passos ali aos adotantes da manufatura aditiva com uma perspectiva valiosa sobre o processamento de
manufatura aditiva em um contexto a nível industrial, utilizando matéria-prima consolidada que pudesse ser utilizada a nível industrial. A partir dessa perspectiva, essa norma, né, a F2924, ela serviu como um documento educacional, principalmente, então um documento muito valioso a nível educacional para aqueles que desejavam entrar no mundo da manufatura aditiva na produção industrial. Tá? A gente vai ver que ela foi publicada ali em 2012, tá? E foi através de um grupo que desenvolveu esse padrão e forneceu uma rica variedade de fontes de referência para ajudar as empresas de manufatura a começar a utilizar essa norma, essas características, esses tipos de materiais. Ela vai abranger componentes de titânio 6 alumínio 4 vanádio, que são fabricados aditivamente usando a tecnologia fusão em leito de pó, ou, na verdade, usando como fontes também fusão por feixe de elétrons e fusão a laser. Tá? Então, podendo usar como fonte de energia o feixe de elétrons ou o laser. Foi um dos primeiros padrões desenvolvidos pela STM para fornecer especificações de matéria-prima e cadeia de suprimento, que também é muito importante, principalmente quando a gente pensa em pós-metálicos, né? Pós-metálicos são bem críticos, questões de contaminação, então a fabricação, a cadeia de suprimento é muito importante para esses tipos de materiais. Falando um pouco da ISO STM 52901, manufatura aditiva voltado para requisitos de peças de MA compradas. Ela foi publicada lá em 2017, oferecendo especificações detalhadas sobre o que os clientes deveriam procurar e pedir ao comprar uma peça fabricada por manufatura aditiva. É importante para os compradores e fabricantes de produtos. Tá? É importante essa norma porque você pode perguntar quais requisitos aquela peça ela tem que ter ou preciso apresentar para o meu fornecedor. Qual é a qualidade que ele deve especificar, quais são as informações que eu preciso apresentar para que realmente eu tenha a peça da forma que eu desejo, da forma que a minha aplicação exige. Os produtores podem saber melhor o que os compradores vão pedir e o que terão de fornecer em cada uma dessas peças. Então, a partir da padronização, você tem um esclarecimento maior do que você precisa entregar para o seu cliente de acordo com a peça, de acordo com as exigências, de acordo com as informações que são passadas. A ISO STM 52910 ela vai dar diretrizes para projetos de manufatura aditiva, é a ISO STM 52910. Inicialmente ela foi desenvolvida pela STM e aí depois acabou sendo adaptada para publicação em conjunto como um padrão ISO/STM, tá certo? E aí, por que é importante essa norma? Porque como a fabricação de peças, né, através da manufatura aditiva, ela se diferencia muito dos processos de fabricação convencional. A gente viu manufatura subtrativa, aí a manufatura aditiva, manufatura de peças que já são estabelecidas, né? Então, no processo convencional, a gente viu que é bem diferente a gente fazer o processo de usinagem, fabricação por usinagem, por exemplo, versus uma fabricação através de manufatura aditiva. Então, a gente precisava de uma norma para pensar uma maneira de como a gente iria ter as diretrizes adequadas para fazer um projeto pensando na fabricação por manufatura aditiva. Até porque muitos dos projetistas, muitos dos engenheiros, você que está assistindo esse treinamento, muitas vezes não está familiarizado com as tecnologias de manufatura aditiva, com as suas características, com seus requisitos. Então é importante ter uma norma para que possa direcionar, para que possa ajudar a dar as diretrizes de projetos de manufatura aditiva. Ela vai ser considerada como um guia geral que vai fornecer requisitos e recomendações para o uso da manufatura aditiva no design dos produtos.
O uso bem-sucedido da MA, ela vai requerer uma maneira de pensar diferente da fabricação convencional. Então, como eu falei em aulas anteriores, não adianta você pegar uma peça que já é produzida em um processo de manufatura e pegar daquela forma que está e trazer para uma manufatura aditiva. Muito provavelmente você não vai ter benefício quando você fizer isso. Muito provavelmente sua peça vai ser inclusive mais cara quando você fizer uma manufatura aditiva comparado com o processo convencional que você já utiliza. Então é importante você entender que a manufatura aditiva ela vai trazer também a capacidade de fazer um projeto diferente, você ter um redesign, pensando nos benefícios que ela vai poder te proporcionar, seja redução de massa, seja de uma geometria complexa, entre outras características. E ela descreve oportunidades e liberdades de projetos, considerações gerais de projetos e sinais de alerta. O que a gente precisa ficar atento para quando a gente for realizar o nosso projeto de uma peça a ser fabricada por manufatura aditiva. E aí, por fim, eu queria falar aqui com vocês que é fundamental que a gente tenha uma estreita colaboração entre a indústria e órgãos de padronização, tá? Não é burocracia, é muito importante isso, para que a gente possa garantir justamente os padrões e especificações que vão apoiar e não limitar o crescimento contínuo da indústria e de indústrias emergentes de manufatura aditiva. Então, as normas, os padrões, a gente não pode enxergar como um problema, a gente não pode enxergar como uma burocracia. Na verdade, não, ela vai ajudar a que a manufatura aditiva ela possa cada vez mais ser utilizada, que ela possa se expandir a nível mundial, para que ela possa ser utilizada como um processo de manufatura de peças, produtos finais, entre outras aplicações. Tá? Espero que essa aula possa ter ajudado. Em relação à norma, é muito difícil, né, a gente ver conteúdos que mostrem um pouco sobre essa questão de normas e padronizações da manufatura aditiva, mas os links também que eu deixei durante aqui a aula são importantes para que você possa sempre estar acessando. Um grande abraço e até a próxima aula.